Olá, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, para que sua vida possa ser abençoada, para que você possa ter crescimento espiritual e para que Deus use a sua vida como instrumento dele, para que outras pessoas conheçam esse Deus Todo-Poderoso, eterno, maravilhoso, a qual nós estamos na sua presença. Amém? Hoje nós vamos meditar no texto da Palavra do Senhor que se encontra no primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 3. 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 3, vai dizer assim a Palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho e nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui e vai para o leste, e se esconda junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei que os corvos que sustente você naquele lugar. Bem, veja que coisa tremenda é o que nós podemos aprender com esse texto hoje. É muito simples nós enxergarmos esse texto e vermos os grandes feitos de Elias nele, mas eu queria que você pudesse aprender também os grandes feitos de Deus, a qual esse texto vem sendo atribuído para conhecimento nosso. Veja que Elias ele é o símbolo daquilo que nós costumamos chamar do movimento profético de Israel. Então Elias é aquilo que nós temos da profecia e aquilo que nós temos como realizações dos grandes feitos de Deus. Mas nós vamos perceber que essa é uma palavra que vai sendo revelada dia a dia, momento a momento, hora a hora, e isso gera em nós muitas conclusões para que nós possamos aprender. Se a gente for olhar, e eu queria que nós pudéssemos entender claramente aquilo que vem desde o princípio desse texto, para que nós possamos tirar algumas lições. A lição número 1 que eu queria que você tirasse é para você perceber que Deus não revela o seu plano de uma hora para outra. Veja que os planos de Deus são traçados para Elias dia após dia. Ou seja, primeiro Deus mandou ele no palácio, depois que ele estava no palácio e ele cumpriu a missão ali, Deus o mandou para o Queribe, depois de ir para o Queribe, Deus o mandou para a casa da viúva e depois voltar para Israel. Então muitas das vezes nós achamos que Deus vai revelar as coisas para a gente como um todo, e nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim, Deus vem revelando etapa por etapa, justamente para que em cada etapa nós possamos ser provados e aprovados a nossa confiança. No outro ponto que a gente vai ver é que o homem de Deus ele tem que estar preparado para o estrelato e para o anonimato. Não que nós busquemos fama, ou que nós buscamos ser estrelas, mas quando se fala do estrelato estar preparado para uma vida pública. Então todo homem de Deus ele tem que ter uma vida pública, ele tem que ser uma pessoa que seja acessível, mas ao mesmo tempo ele tem que aprender também a ser essa pessoa a qual está em pleno anonimato. Deus manda Elias para o palácio e ali então ele proclama a palavra de Deus diante do rei. Terminando aquilo ali, Deus o manda para um ribeiro escondido e fala: esconda lá, fique lá até eu disser para você sair. Então a gente não sabe exatamente quanto tempo Elias ficou ali, se ficou 1 ano, ficou 2 anos, se ficou 3 meses, 1 mês, mas certamente se fosse nos dias de hoje, muitos de nós entraríamos em depressão. Poxa, estamos um dia pregando no palácio, todo mundo ouvindo falar nosso nome, pregando para o rei. No outro dia, está praticamente dentro de um ribeiro. Então,
nós precisamos aprender a estar preparados para essas coisas. O terceiro ponto que esse texto também nos ensina é que aquele que quer viver da fé, ele precisa confiar em Deus e não no que prega. É interessante nós olharmos isso, porque cada vez mais nos dias de hoje, nós vemos as pessoas falar, eu vivo pela fé. E o viver pela fé dele, muitas das vezes, é produzir algumas coisas que gerem renda para ele. Isso não é viver da fé, isso é viver do fruto daquilo que você faz. Até você pode até chamar fruto da fé. A um cantor chegar e passar, eu vivo pela fé, e ele sai vendendo o CD, não, ele vive do fruto do trabalho dele, que é cantar e produzir CD. Não um pastor que diz, eu vivo pela fé, e ele cobra para ir pregar numa igreja, não, ele vive do fruto do seu trabalho, ou seja, ele está trabalhando como pregador e está vivendo daquilo. Elias nos dá o exemplo claramente disso. Deus chega para ele e vai falar assim, agora saia daí, vai para o ribeiro, e lá eu te sustentarei. Te darei água do ribeiro e também mandarei ou enviarei os corvos para que te sustente. Então isso é viver da fé, é esperar que Deus o sustente das maneiras mais improváveis possível. E Elias fez isso, e ali ele confiava no Senhor. E por último, que esse texto também ele vai nos ensinar, apesar de nós não termos lido nada, é que mesmo quando você está simplesmente fazendo o centro da vontade de Deus, ali você pode ter problemas, você pode ter dificuldades, você pode ter um riacho que seque, o Queribe seco, que foi o que aconteceu. Enquanto Elias estava ali, de manhã estava chegando os corvos, meio-dia chegando os corvos, à noite chegando os corvos, e também, toda a hora que ele chegava ali, ele tinha água para beber, parece estar tranquilo, até que chega um dia que aquele rio está só areia. E aí então, ele tem que estar confiante em Deus. Mas ele podia falar assim, eu estou aqui porque o Senhor mandou vir para cá. Eu estou aqui porque o Senhor jurou me sustentar. Eu estou aqui porque essa é a sua vontade, sim. Mas quem disse que estando no centro da vontade de Deus, as coisas têm que acontecer exatamente como eu quero? Às vezes é sair do centro, às vezes é estar no centro da vontade de Deus que Deus nos desafia para coisas maiores, colocando alguns problemas nas nossas vidas. Ou que Deus nos inquieta, mexe conosco, para que nós possamos, de certa maneira, nos mover daquele lugar. E foi isso que Deus fez com Elias. Talvez isso possa estar acontecendo com você, ou um dia isso vai acontecer com você. E se for assim, você então vai lembrar claramente, essa é a provisão de Deus para a minha vida. Amém? Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que tu tens meios extraordinários de nos ensinar as coisas, e nesses meios nós vemos as tuas mãos. Nos ajuda a confiar, nos ajuda a esperar, nos ajuda a entender que o Senhor nos faz o melhor. E que isso seja para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós lembramos que a Hora Nazarena é um devocional da Igreja Nazarena do Tauá, e o propósito é abençoar a sua vida, é trazer crescimento, é fazer com que você cresça, que você seja abençoado e que outras pessoas também sejam abençoadas à sua volta. Então, se você tem compartilhado aí nesse canal, então também compartilhe para que outros possam ser abençoados contigo. Deus te abençoe. Lembramos que na terça-feira nós não temos a Hora Nazarena, mas na próxima quarta-feira nós estaremos de volta, nesse mesmo horário, com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida. Fique na paz, Deus te abençoe. Até quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo.